Nosso intuito aqui é trazer para muitas pessoas que curtem aí o MCU, e as séries tal, que estão sendo lançadas, ou que serão lançadas aí, ter aí mais ou menos uma ideia, se não conhece os quadrinhos ou não curtem, o que são esses personagens e qual é a origem deles. E a gente já pode começar, né, Potter, pelo Visão, né? O Potter, o Wendell, quem é esse cara? Quem é o Visão? De onde ele veio? Quem criou esse cara? A gente vai falar rapidamente do Visão, porque o Potter ele já fez um vídeo belíssimo sobre o personagem, né? Na série do... Qual é o nome do autor da série? Que é... Visão, Tom King. Tom King. Queridinho do Tom King, que é uma obra-prima, né? E assim, como o Potter já falou, para não ser redundante, eu vou ser bem rápido, né? O Visão ele é um personagem que apareceu primeiramente na década de 40, em tese. Porque assim, existia um personagem na antiga Timely Comics, que ele era um personagem, tipo um policial extradimensional, e ele era uma espécie de extraterrestre, e tinha o mesmo desenho, o mesmo formato do Visão atual. E ele foi criado por Jack Kirby e o Joe Simon, né, nessa época. Na década de 60, mais precisamente, e esse personagem surgiu na Marvel Mystery Comics número 13. Na década de 60, o Roy Thomas, gostava do personagem, ele queria trazer o personagem de volta, né? A Marvel, porque era antes dele, quando ele surgiu, ele era Timely Comics, como era a Marvel era chamada antigamente. O Stan Lee chegou lá com seu toque de Midas, tocou, virou a Marvel e se tornou o que é hoje. E só que aí o Roy Thomas, o Stan Lee deu a ideia de não trazer o mesmo personagem, de criar um novo personagem, né, mas com o mesmo nome. Foi então junto com o John, e visual. A diferença, Potter, que eles desenharam primeiramente em branco, né? O personagem era todo branco. Mas por problema de gráfica da época, de tecnologia mesmo da época de gráfica, não ficava muito bom essa cor. Não ficava muito boa. Então eles tiveram que pintá-lo de vermelho. Né? Foi o que aconteceu com o Hulk. Né? Você se lembra quando o Hulk surgiu? Era para ter sido cinza. Né? A troca das cores, né, nos heróis é uma coisa bastante comum, né? O uniforme do Fantasma, né, que de roxo passou a vermelho e vice-versa. Exatamente. Aí foi quando o personagem surgiu no Avengers número 57 em 1968, né? Que a gente pode ver essa origem, tem aqui no Brasil, saiu obviamente, saiu na Editora Abril, nos formatinhos, mas a Salvat, ela lançou essa aqui, ó, essa revista aqui do Visão, essa aqui, ó, que é a aba número 17, a capa vermelha da Salvat. E ela mostra justamente uma das primeiras histórias aqui é da origem, essa é a capa original do Avengers número 57. Behold the Vision, né? Contemple a visão, que se fosse traduzir no paraense, né? Nosso paraense seria contemple a visagem, né? Porque vision nessa situação aqui é como se fosse uma visagem fantasmagórica, né? Mas traduzindo em visão, ainda bem. E é interessante que o personagem, né, quando surgiu, a criação dele, do Visão, ele foi uma cria do Ultron. Exatamente. Ele era uma cria do Ultron e ele se questionava se ele era humano ou não. Tanto que ele perguntou, o que se faz humano, né? O que faz o personagem humano? O fato dele amar, dele sentir, dele pensar, o torna humano, né? E é interessante que tem, logo do início, na introdução dessa revista, eu acho que o teísmo pode fazê-lo humano também, porque ele diz assim: a vida é plena de perigos. Se alguém quer viver, tem que aceitar isso. Eu, que neguei por muito tempo que estava vivo, viverei a partir de agora. Eu lutarei pelo doce respiro da vida com cada fibra de meu ser. Eu me agarrarei à vida e aos seres vivos com toda a minha força sintonzoide. E que Deus tenha piedade de qualquer um que tente me tirar disso. Quer dizer, ele fala de Deus. Então, eu acho que o teísmo dele, o deísmo, né, torna humano. E é interessante a história, que ele é criado com... Aí, no início, o corpo dele é do antigo Tocha Humana, né? É do antigo Tocha Humana. E o que acontece? Logo depois, muito tempo depois, se descobre que na realidade não era o Tocha Humana original. O Immortus, um grande vilão do universo Marvel,
ele simplesmente, numa linha dessas de tempo, ele pegou outro corpo de mortos e introduziu ao Visão. E essa é uma das origens dele. E a memória dele tem uma memória do Pink, né? Do Homem-Formiga, que era o gigante na época, era o Golias, né? E depois do Magnum, que também a gente pode ver a origem do personagem Magnum, que tem nessa revistinha aqui também. É o cara tem a coleção todinha na capa vermelha. Não, eu tenho da preta, da vermelha eu tenho a metade, menos da metade. Da preta eu tenho toda. Então, assim, ele pegou a memória desse rapaz aqui. Então, o personagem, ele sempre teve esse conflito. Ele era ele mesmo, ou ele era o fato dele ter a alma, entre aspas, ou o pensamento, ou a essência de pensamento do Magnum, que é o Wonder-Man, né? Que é o Homem-Maravilha, que graças a Odin colocaram como Magnum, porque a pessoa chamava aqui o personagem de Homem-Maravilha, ia ser estranho demais, né? E assim, ficava essa polêmica, esse dilema do personagem, se ele era humano ou não, se ele tinha personalidade própria ou não. Então, assim, é um personagem muito interessante, e os poderes dele, né? Ele tem a intangibilidade, ele voa, ele aumenta a densidade dele, solta raios pelos olhos, raios infravermelhos, raios de calor. E a intangibilidade, no caso, ele atravessa as paredes, exatamente. E no antigo dicionário Marvel da década de 80, que eu gostava muito desse dicionário, dizia que a força dele era ele carregava 50 toneladas, né? Hoje eu já vi, não me lembro onde eu tinha visto, a força dele, ele consegue carregar 100 toneladas. Mas isso é só um detalhe. Então, um upgrade, é um upgrade muito bom. E é um personagem muito interessante e muito querido nos quadrinhos também. E era um personagem da série B da Marvel, né? E hoje se tornou um personagem grandioso, junto com a Wanda, que nosso amigo Potter vai falar agora. E assim, esse é só claro, a origem dele é muito maior, é uma coisa assim, muito mais extensa. Isso aqui é só um resumo que você pode ver melhor no vídeo do Potter, tá? A título de curiosidade, tem duas coisas aí. O Tocha Humana, né, que você bem falou, é interessante como é que as coisas sempre se renovam, né? Nos anos 40, assim como aconteceu com o Visão, né, que foi nos anos 60, na era... Já era de prata? Acho que era de prata, né? Era de ouro, era né? de prata. Não, era de prata. 60 prata, já era de prata. Prata. Eles trouxeram esses heróis da Era de Ouro de volta, só que com uma repaginada, né? Então, da mesma forma que eles fizeram isso com o Visão, eles fizeram isso também com o Tocha Humana, né? O Tocha Humana, ele também foi criado na década de 40, lutou ao lado do Capitão América na Segunda Guerra Mundial. Ele era, na época, como você falou, também era um sintozoide, e que foi destruído, né, em determinado momento ali numa aventura. Com base nisso, nos anos 60, trouxeram um novo herói no Quarteto Fantástico, que eu acho que esse é o mais conhecido, né, até hoje, pelo grande público, né, que trouxeram com o mesmo nome, os mesmos poderes, só que com origens diferentes. Uma fato interessante que você falou é que, numa das muitas encarnações do Visão, que o Visão, durante a vida dele, as aventuras dele ao lado dos Vingadores, ele já foi destruído algumas vezes, já morreu algumas vezes, né? E numa dessas ele veio numa versão toda branca, homenageando aquela versão anterior que você falou. Exatamente. Uma das grandes... É interessante a gente falar sobre esses dois personagens, porque, tal qual a Viúva Negra, que nem a gente comentou na live dela, é que os dois, tanto o Visão quanto a Wanda, eles carecem ou careciam de histórias solo, de aventuras solos, de revistas com uma longevidade maior. Então eles eram basicamente coadjuvantes de luxo, né? Eles apareciam, se você quisesse ver uma história da Feiticeira Escarlate, você teria que ver ou uma história dos X-Men, onde ela foi criada na época que ela era vilã, ou nos Vingadores, quando ela já era uma das integrantes. Visão, a mesma coisa. De uns tempos para cá, eu acho que talvez também devido ao bom desempenho deles nos filmes e de público e tudo mais, eles começaram a ter uma relevância maior. E devido a isso a gente fala dessa bendita dessa história maravilhosa que a gente já fez no vídeo. Né? O vídeo também é maravilhoso, Potter. Cara, essa história o vídeo não é 10% do que essa história realmente é. E uma outra curiosidade que você falou, na frase que ele fala, quando ele declara a sua predisposição à vida, quando ele menciona Deus, nessa série, inclusive, tem um trecho fantástico abordando justamente essa dicotomia de como é que pode uma vida artificial
tentar se relacionar com a religião, com a espirituosidade, com o espírito, com fé e tudo mais. Então, cara, nesse ponto fica de novo a recomendação. Falando agora, do Visão, vamos falar. Não, agora, ainda sobre o Visão, eu sei que você já quer falar da Feiticeira Escarlate, mas o Visão, cara, ele é o tema dele, né, a temática do Android, ela é uma temática atual. Eu não sei a profundidade que a Marvel pretende fazer na utilização desse personagem, mas nós temos aí no cinema, né? Vamos lá, o Homem Bicentenário. É esperado exatamente no Isaac Asimov. Metrópolis. Meus amigos, e Pinóquio? Star Wars também. Pinóquio, sim, Pinóquio. O pioneiro, talvez. Não sei, Frankenstein também, né? Aborda um pouco disso. Né, de trazer exatamente. Algo inanimado de volta à vida. Mas especificamente essa humanidade do Android no cinema, a gente citei o Homem Bicentenário, Eu, Robô, são temas, cara, que, por incrível que pareça, eu penso que são temas que vão ser cada vez mais polêmicos à medida que o próprio ser humano vai se desenvolvendo. Porque a inteligência artificial é algo que avança assim de maneira impressionante. E eu acredito que futuramente teremos problemas que a literatura, o cinema, as artes já têm exprimido aí com esses personagens como Visão. Sim, com certeza. Exato. E vamos falar sobre alguns deles aí. Abordado também, ó, em Matrix também, né? O tema de Matrix vem bem depois, né? Matrix vem bem depois, mas é... Exato. Podemos começar a falar da parte boa da dupla, da Wanda? Wanda. Então vamos lá. Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate. A Wanda, nos quadrinhos Feiticeira Escarlate. Cara, ela apareceu quando? Quem foi que criou essa mulher aí, essa mutante? Pois é. Ela foi criada antes do Visão, né? O Visão foi relançado, vamos dizer assim, né? Em 68. 68. Isso. Ela foi lançada, em 64, né? Como vilã nos quadrinhos dos X-Men. Em que ela, quando ela apareceu, ela já fazia parte da Irmandade de Mutantes, que era um grupo de mutantes liderado pelo Magneto. Ela foi criada, pessoal, por uma dupla aí, quase ninguém conhece, um tal de Stan Lee e um outro aí, o Jack Kirby aí, que quase não desenha nada. Juntos eles criaram, acho que, sei lá, 80% do universo Marvel, e ela é uma das criações deles, né? E, inicialmente, eu vou falar inicialmente porque daqui a pouco o Wendel vai desdizer tudo que eu vou falar agora. A origem dela... Não, você vai desdizer porque já mudou, né? Teve alteração já nessa origem dela. A gente brinca, né? Então, essa é a origem original. O que acontece, né? É o mal dos personagens, é o mal e o bom, né? Dos personagens que já foram criados há muito tempo. Eles geralmente são remodelados, constantemente são remasterizados para se adaptar ao paladar do público, né? Atual. Então, com ela, na época, quando ela foi criada, ela foi desenvolvida como uma mutante. Ela era, na realidade, ela e o irmão dela, o Pietro, que é o Mercúrio, que tem o poder de super velocidade, e ela vamos dizer assim, para resumir agora, ela é uma bruxa, vamos dizer assim. E eles são mutantes que são filhos do Magneto, com uma mulher chamada Magda. Só esclarecendo, né? São mutantes porque o Magneto é um mutante. Sim, o Magneto é um mutante. E a gente vai falar também mais lá adiante, exatamente. Eles foram, e devido à situação, a um acidente que aconteceu na realidade na vida do Magneto com a Magda, em que a primeira filha deles foi assassinada, o Magneto, num rompante de ira, se revela mutante na aldeia e mata as pessoas que queimaram a casa dele e, por tabela, queimaram a filha que estava dentro. A Magda, horrorizada com o ato de crueldade do Eric Lensher, né, que é o nome do Magneto, fugiu, terminou o relacionamento com ele e fugiu, grávida de gêmeos. Com base nisso, ela encontrou guarita na Trânsia, né, no Monte Mundagor, e o que aconteceu? Nessa época existia nesse monte um outro, vamos botar assim, vilão, né? Chamado Autoevolucionário, que gostava de fazer experimentos evolutivos, no caso, com diversos tipos de seres, de formas de vida. Ele
ofereceu guarita para ela, interessado justamente na origem porque ele percebeu que os filhos eram mutantes. Com base nisso, ela acabou morrendo e eles acabaram sendo adotados por ciganos, que é daí que vem o Wanda e Pietro Maximoff. Essa pessoa que eu tô falando para você, aí que aconteceu? Eles cresceram, se escondendo, né, da humanidade, né, que esse sempre foi o tema dos X-Men, né, que os mutantes eles sempre foram perseguidos pela humanidade por terem poderes e por serem enquadrados como perigo. E devido a isso, eles acabaram encontrando acidentalmente o Magneto e acabaram entrando para a Irmandade de Mutantes. Essa é a origem original, vamos dizer assim. O que aconteceu? Ela, vilã da Irmandade de Mutantes, e o Pietro, enfrentaram não apenas os X-Men, mas os Vingadores também. Só que eles sempre tiveram um peso na consciência. Apesar deles acatarem as ordens do Magneto, eles sempre tiveram um pé atrás com o Magneto e com as atitudes, né, com as reais intenções dele. Devido justamente a essa dubiedade, vamos dizer assim, eles acabaram entrando, se regeneraram e entraram para os Vingadores. Foi aí que Wanda conheceu Visão. E deu início a um relacionamento, no mínimo, diferente, né, e ousado, uma proposta ousada para a época, né, em que eles foram criados. Não é isso, meus amigos? Foi isso que aconteceu. A Wanda se apaixonou pelo Visão, né, por um citosóide, por um androide, um robô, né, na forma mais simples, vamos dizer assim, de denominar, né, o personagem Visão. Mas tem muita gente até hoje se apaixonando por robô, né? Tem, é verdade. Isso foi explorado, inclusive, com muita competência no filme Her, né, do Joaquin Phoenix. Cuja voz é Scarlett Johansson. Maravilhosa, a gente se apaixona por ela também junto do filme. O filme é muito bom. E, pessoal, qual é a bibliografia disso tudo que eu estou contando para vocês? Qual é a bibliografia? Quais são os poderes, né? O que é que a gente pode dar de referência de personagem? Fala, meu amigo. Só eu complementando a origem atual, né? Diga. Dela. Agora, eu falei que ele ia me dizer? Fala. Não, a origem está falando a origem atual de quadrinhos ou a origem atual do universo? Mas no quadrinhos, motivado pelo universo cinematográfico da Marvel, né? Exatamente. Porque assim, o que aconteceu? A Marvel, até então, não poderia usar o termo mutante nos filmes dela. E então, para promover os personagens, ela teve que mudar a origem dos personagens nos quadrinhos. Então, tanto que no filme, nos Vingadores e a Era de Ultron, quando aparece... primeiramente foi no Soldado... Capitão América e o Soldado Invernal, quando eles apareceram a primeira vez. A cena pós-crédito. Eles chamam de aprimorados. Nos Vingadores, na Era de Ultron, não citam mutantes nem nada. Eles são aprimorados, eles são pessoas que ganharam poderes por causa da Joia do Infinito, uma das Joias do Infinito, né? Nos quadrinhos, o que aconteceu? Então, para eles adaptarem essa história, eles tiveram que mudar. Continua o auto-evolucionário na história, né, cuidando dos dois, só que no caso, a Wanda, no caso da Wanda, e obviamente do Piotr, né, que é o Maximoff, que é o Mercúrio, eles eram filhos de uma cigana chamada Natália. Uma cigana chamada Natália. Essa história saiu numa saga chamada O Eixo. Eles descobrem que o Magneto não tem o mesmo sangue deles, né? Não é filho de Magneto, eles descobrem que não são filhos de Magneto. Eles tentam descobrir. Quando eles descobrem, a Wanda descobre que essa Natália era uma espécie de bruxa naquela região da Sérvia, da Europa Oriental, aquele país fictício que a Marvel cria. Eu esqueci. Você citou agora, Potter, o nome? Próximo da Latvéria. Latvéria, você falou agora ainda. Trânsia, né? Isso. Então, ela era dessa bruxa chamada Natália, ela era uma bruxa, então o fato de ser feiticeira escarlate seria como se fosse um simbolismo. Então, você chegava num determinado nível de magia, você era a feiticeira escarlate, ou o mago escarlate, era mais ou menos isso. E com o passar dos tempos, eles mudaram essa situação. Então, eles não deixaram de ser. Aí sim, o auto-evolucionário, sabendo disso, do poder que essa pessoa poderia ter, ele pegou os dois, tanto a Wanda quanto o Piotr, e transformou, e utilizou experiências neles dois, e ampliou os poderes da Wanda, principalmente da Wanda. Ela se tornou, tanto que ela é um dos seres mais poderosos do universo Marvel. Por causa dela, que ela praticamente extinguiu os mutantes na Marvel, né,
Na série... Isso, calma, vamos já falar. Tô me adiantando, né? Tá, vamos voltar. Na verdade... Então essa da nova... Então, por hoje... POX, por hoje chega. Tá. Então, mudou essa origem. Tanto que no... Como é o nome agora? Na uma saga chamada Dinastia X. Ele já tá avançando tudo, já tá na Dinastia M, velho. Não, mas é rapidamente. A Dinastia X, ela simplesmente ela é considerada como uma não mutante. Ela sofre preconceito dos mutantes por ter fingido ser mutante durante muito tempo. Então, até hoje, continua essa situação dela não ser mutante. Então, a Marvel fez isso dentro do universo cinematográfico porque ela não podia utilizar o termo mutante. Só que agora... E acabou afetando o quadrinho, né? Acabou afetando o quadrinho. Mas, de qualquer forma, ela acabou comprando a Fox, né? E os mutantes vão entrar no universo mutante. E eu tenho quase certeza que vai ser citado nesse WandaVision, que vai estrear amanhã. Eles vão no ratinho, vão refazer o teste de DNA e vão descobrir que eles são filhos do Magneto mesmo. Isso. E voltando ao assunto, o que aconteceu? Ela entrou para os Vingadores e seguiu carreira dos Vingadores junto do Visão. Eles se apaixonaram. O poder da Wanda é muito... tanto tal qual no cinema, para quem, né, não conhece ainda dos quadrinhos, são muito similares. Ela tem o poder de dominar a magia, de dominar a probabilidade ao redor dela. Com base nisso, pessoal, o que é que aconteceu? Ela acabou criando, vamos dizer assim, através de um... Não sei se foi... não fica muito bem esclarecido se foi intencionalmente ou não, devido ao extremo poder dela, que ela não sabe controlar, até hoje. Ela, sem querer, acabou conjurando um encanto em que ela acabou engravidando do Visão. E teve 2 filhos gêmeos. Mais lá adiante, ela tinha uma orientadora chamada Agatha Harkness, que ensinava ela, né? Foi uma das mestras dela na magia, né? E de conjurar encantos e tudo mais, e dominar o próprio poder dela. Elas acabaram... A Agatha foi uma das que identificou essa falha, falou assim, olha, não existe, você alterou a probabilidade, você não tem como você ter esses 2 filhos, ou seja, os filhos não existiam na realidade, os filhos eram fruto de um encanto. Com base nisso, quando ela desfez o encanto, as crianças simplesmente sumiram. E Potter, fale, meu amigo. E lembrando, e o pior de tudo, essas crianças eram a essência do Mephisto, que é o demônio da Marvel, né? Ele era uma essência, então era uma parte demoníaca, os filhos dela. E não é. Eu vou te explicar como é que tá essa história. Não é bem o Mephisto, é um outro tipo de entidade demoníaca. Pode ser que inicialmente até fosse o Mephisto, mas com o passar das histórias eles mudaram o nome da entidade. Eu vou te explicar o porquê. Aí o que aconteceu? Com base nisso, isso começou a afetar a mente da Wanda. Ou seja, como ela alterava a probabilidade, a realidade ao redor dela, ela começou a deixar de distinguir o que era real e o que era imaginário, um puro desejo dela. Porque tudo se realizava. Isso foi culminando, junto com o poder dela que foi crescendo, ao ponto dela, meio que sem querer, vamos dizer assim, não apenas os desejos se concretizavam, mas os temores dela também. Com base nisso, acontece justamente a história que o Wendel falou, que é a queda dos Vingadores, em que existe um dia na história dos Vingadores em que acontece o que pode acontecer de ruim com eles, acontece tudo no mesmo dia. Então quase todos os inimigos voltam e atacam eles no mesmo dia. O Ultron volta, os inimigos Kree dele entram e invadem Nova York. Nesse processo, 3 Vingadores morrem. Morre o Homem-Formiga. Spoiler? Porque é quadrinho, foi lançado há 20 anos atrás. Pelo Brian Bendis, que foi quem revolucionou os Vingadores no e David Finch. Universo Marvel. E David Finch, desenhado pelo David Finch, maravilhoso. O que aconteceu? Morre 3 Vingadores, morre o Visão, morre de novo o Visão, morre o Gavião Arqueiro e morre o Homem-Formiga. E a outra metade fica em coma, fica totalmente... Ou seja, os Vingadores são desmantelados num dia. E eles vêm descobrir que, na realidade, não foi um ataque concatenado dos seus vilões, mas sim fruto de um próprio desejo reprimido da Wanda, que ela tinha, vamos dizer assim, acabou se voltando contra ela, o poder. Rapaz, com base nisso, que é essa história, esse quadrinho aí que o nosso amigo acabou de mostrar, e que foi publicado tanto pela Panini quanto pela Salvat, isso deu origem a uma outra saga, que é o que acontece. Com base no descontrole do poder dela, os Vingadores e os X-Men
se reúnem para tentar resolver o problema dela, porque após essa situação da queda dos Vingadores, ela ficou totalmente desequilibrada. Ela vai pedir auxílio para o Charles Xavier, que tem poderes mentais. Charles Xavier condena ela e fala, olha, não tem jeito, ela está completamente louca e o poder dela está fora de controle. Com base nisso, pessoal, o que aconteceu? Os Vingadores e os X-Men acabam atacando a Wanda, que, para se defender, ela muda toda a realidade, em que, nessa realidade, na realidade, para se defender, ela acaba realizando todos os desejos, tanto dos Vingadores quanto dos X-Men, que cria essa bendita saga aqui que eu vou mostrar para vocês, Dinastia M. Em que nesse... Essa capa aí foi publicada quando, sim? Essa edição aí. Em várias eras, meu amigo. Aqui eu pedi essa do Potter é especial. Essa do Potter é única. Essa aqui é personalizada. Essa aqui é personalizada. Ele mandou fazer essa aí, para vocês terem ideia. Um artista. Quem tem grana pode fazer isso. Os mensagens, né? E pedir pro Lohan encapar, e ele fez essa capa maravilhosa. Maravilhosa, cara. O que aconteceu? Ela criou uma realidade em que os mutantes não eram mais perseguidos, pelo contrário, eram celebridades, e o pai dela, Magneto, tinha simplesmente um reino todo. Em que era um, vamos dizer assim, um país que estava aberto para os mutantes morarem. Ou os humanos também, que fossem simpatizantes da causa. Até que tudo isso foi descoberto, né, que também essa realidade era fruto do poder dela, e num desespero, no ato final dessa saga, basicamente ela extingue mais de 1 milhão de mutantes no planeta todo. Ficam restando menos de 200 mutantes no mundo todo, para vocês terem uma ideia. E isso gerou literalmente uma cagada. Ou seja, parece que a gente está falando de uma vilã, né? Mas na realidade não, ela é vítima do próprio poder dela, que ela é super poderosa. Isso só veio ser revertido numa saga que ficou muito famosa no Brasil, por um momento de censura, correto, senhor? Um episódio de censura que aconteceu na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Por quê? A saga da redenção da Wanda, ou seja, dela se desculpando por tudo aquilo que ela fez por causa dos poderes, do descontrole dos poderes dela, só veio ser abordado justamente na saga A Cruzada das Crianças. Que ficou muito famosa aqui, que foi lançada aqui. Essa versão que eu tenho aqui, pessoal, ela foi lançada em 2 volumes, pela Panini, compilado, e foi lançado no encadernado também pela Salvat, correto? Correto, é esse aqui, ó. Exatamente. Foi esse aí que foi a polêmica lá no... Esse que foi a polêmica lá do... Foi o quadrinho censurado, correto? E tem um beijo. Correto. Pelo Crivella devido ao beijo Potter, interessante que essa revista, não tinha interesse nenhum por ela, eu comprei por causa da polêmica. Pessoal, como resultado disso, quando a Wanda cancelou os poderes de todo mundo, um dos afetados foi o próprio irmão dela, que foi o Pietro Maximoff, que eu não tenho o sotaque alemão do nosso amigo Wendel, eu chamo ele de Pietro. E o que aconteceu aí, pessoal? Para os íntimos, Pietro, para os íntimos. O que vai acontecer, pessoal? Para ele recuperar os poderes dele, na realidade ele procurou os Inumanos, e aí já é outra história, e ele conseguiu os poderes deles de volta com os Inumanos. Tá? Só que isso acabou custando muito para ele. É isso. A polêmica foi essa aqui. Por causa desse quadrinho só. Esse quadrinho, só por causa disso aqui. Que acabou chamando a atenção ainda mais, no caso, para a obra. Esgotou a revista, ela esgotou em um dia. É uma história muito bacana, pessoal. Eu recomendo também a leitura, que é muito legal. E isso também gerou outras consequências, que acabou gerando justamente uma briga entre os Vingadores e os X-Men, também por conta do que a Wanda fez. Né? Já que ela cancelou os poderes dos mutantes, os X-Men fizeram de tudo para reverter o que ela tinha feito. Foi o que gerou o problema do Vingadores vs X-Men. Diante de tudo isso, pessoal, eu acho que já dá pra gente ir pro próximo quadro, Ale.